fizemos um exercício, na verdade, não foi isso? Eu não lembro a quantidade de questões. João, você poderia me ajudar? Quantas questões foram que a gente fez? Claro, professora. Me ajude aí, por favor. Professora, no total, a senhora tinha corrigido 10 questões do exercício e a senhora passou uma pesquisa perguntando sobre, para definir sobre sexuada e assexuada. Pronto. Conseguiram fazer? Você fez, João? Eu fiz, professora. Manda ver. Pode falar. Sexuada é uma forma de reprodução que se realiza por meio da fusão de dois tipos de células reprodutoras, chamadas gametas. Já a sexuada é um tipo de reprodução que ocorre sem a conjunção de material genético. Isso. Através da reprodução sexuada, nós vamos ter o que eu chamo de uma variabilidade genética, não é isso? Então, a variabilidade genética, ela vem devido a esse tipo de reprodução, que é uma reprodução sexuada. Por exemplo, nós humanos, nós vamos ter um tipo de semelhança aos nossos pais, tanto nossa mãe como nosso pai, como os nossos avós também, nossos bisavós. Tem pessoas que olham e falam, eita, você parece com seu avô, você parece com seu bisavô, tem a mesmo pé que o seu bisavô tinha. Então, são características, mas nós possuímos um fator genético diferente. É tanto que sempre as pessoas falam, eita, a sua digital, ela é única. E isso é verdade. Nós sempre vamos estar reproduzindo tipos de genética diferentes. Então, existe em nós uma variabilidade genética. Já nos animais, por exemplo, eles não vão ter essa variabilidade genética. É por isso que às vezes a gente olha para um cachorro e ele pode, quando o cachorro pode, no caso, no cachorro fêmea, quando ela vem a reproduzir, ela pode reproduzir vários cachorros iguais, porque eles não vão produzir uma variabilidade genética. Então, a diferença aí, você pode ver, professora, será que o meu tipo de reprodução é o mesmo tipo de reprodução do cachorro? Não é. Primeiro que o cachorro ele consegue, ela consegue reproduzir 3, 4, 5 ao mesmo tempo. É muito difícil, é raro até um cachorro que ele só reproduz um, um filhote. É muito difícil. Já nós humanos não. Nós humanos já é muito mais difícil a gente conseguir reproduzir 3, 4, 5. Não estou dizendo que não acontece. Pelo contrário, pode acontecer. Já vi casos de mulheres grávidas com 6 crianças, com 6 bebês. Mas é mais difícil para nós. Já para os cachorros, eles são têm mais tendência a sempre ter esse tipo de reprodução. Então, a nossa reprodução é uma reprodução sexuada. Nós vamos possuir uma variabilidade genética. Pronto, você tá aí, mas você possui carga genética da sua mãe, do seu pai e a sua carga genética. Quando você for passar para o seu futuro filho, você vai transmitir a sua também carga genética para ele. E quando o seu filho ele for ter outro filho, no caso, quando você se tornar avô, o seu neto vai ter um pouco da sua carga genética, mas também a carga genética do seu filho. Então, sempre vai ter essa mudança, sempre vai ter essa variabilidade. Nós chegamos a falar sobre a mutação gênica. Me falem aí. Deixa eu Sim ver ou aqui, não? professora. Veja aí. Mutação gênica? Isso. Não, professora, a senhora não falou. Tá, mas eu falei sobre mutação. Falou, professora, teve uma questão. Defina a mutação. Isso. Aí você colocou o quê? Eu coloquei assim: são mudanças na sequência dos mucetoides de material genético de um organismo.
Isso. Nós podemos ter uma mutação, tá? Mutação cromossômica. E nós chamamos essa mutação cromossômica de anomalia. É algo que foge, digamos assim, do padrão. Por quê? Porque o ser humano em si nasce com 46 cromossomos, certo? Então, desses 46 cromossomos, através de uma fecundação de gametas haploides, né? Vamos ter gametas haploides que naquela fecundação vai nascer um ser diplóide, ou seja, com uma célula 46 de 46 cromossomos, uma célula diploide. É uma combinação de células haploides que forma uma diploide. Mas aí o que acontece? Que às vezes nessa relação cromossômica pode ter uma disfunção. Aí que acontece as síndromes. Nós sabemos que existem várias síndromes. Ah, professora, eu conheço uma pessoa que ela tem um retardo mental. Possa ser que tenha sido devido a uma alteração gênica. Tudo que a gente vê que uma pessoa tem uma deficiência é porque acontece que ela teve uma disfunção em um dos seus cromossomos. Existe algo chamado de síndrome de Down, que agora estou chamando mais de Down, que é uma alteração na quantidade de cromossomos, e é do cromossomo 21. E é por isso que é chamado de trissomia 21. Então, as alterações cromossômicas, elas podem trazer anomalias. O correto é uma pessoa ter 46 cromossomos, certo? Se ela nascer com 45, nasce com deficiência. Se ela nascer com 47, nasce com deficiência. Se ela nascer com 50, tem deficiência. Por quê? Porque a gente sabe que o correto é para nascer com 46 cromossomos. Por isso que existem os exames específicos quando a mãe ela descobre que está grávida, para saber se o feto ele vai ser normal, se ele vai ter alguma anomalia, se ele tem alguma alteração cromossômica, se ele está com todos os órgãos normais. Por quê? Porque a partir do momento que uma mãe descobre que o bebê está com alguma alteração na parte fisiológica, ela já pode ali inibir algumas coisas. Por exemplo, meu bebê ele está com o coração crescido, necessita de uma cirurgia. Já temos equipamentos que fazem esses tipos de procedimentos cirúrgicos em bebês infectos ainda dentro da barriga da mãe. E aí não permite que ele venha morrer aqui ao nascer. Sempre tem ali equipamentos já preparados para quando a mãe, dependendo, claro, da ocasião, necessitar, ela aciona o hospital e consegue realizar esses procedimentos. Não são todos, mas aqui na Paraíba nós já estamos fazendo alguns procedimentos para que, devido a essas mutações. E quando temos alterações cromossômicas, nós chamamos de mutação cromossômicas, né? E essas mutações cromossômicas, elas geram anomalias, tá? E quando eu falo o termo anomalia, significa aquilo que não é normal, aquilo que não condiz com aquilo que a gente já está acostumado a ver, que nós temos a ciência que é para ser. Então, professora, eu conheço uma pessoa que tem lamioporino, que é uma abertura, uma ruptura na boca. É normal? Não é. Ali também é um fator genético, tá? Houve uma alteração genética ali, uma mutação gênica, eu posso falar assim, uma mutação gênica, que acabou que aquela parte do lábio superior da pessoa aconteceu que veio a falhar na junção daquela parte de tecido devido a uma ausência de um fator que ele capta. Doutora, eu tenho uma dúvida. E o câncer? O que é o câncer? Ele pode estar relacionado com fatores genéticos? Pode sim, tá? O câncer nada mais é do que uma aceleração de células anormais
E quem vai produzir essas células anormais? O seu próprio organismo. Tem uma alteração gênica dentro de uma célula e ela começa a reproduzir aquela célula desordenada. Ela começa a reproduzir de uma forma que o organismo ele não consegue deter. Então, isso também faz com que seja uma mutação gênica. Então, o câncer, ele também faz parte de fatores genéticos e da pior parte, porque o câncer também, ele não pode ser só benigno ou só maligno. Existem aqueles dois fatores, lado positivo e lado negativo. Existe o câncer benigno e existe o câncer maligno. Mas os dois cânceres que existem, tanto o benigno como o maligno, devem ser retirados. Por quê? Porque o câncer benigno, ele fica no mesmo local, mas ele cresce. Já o maligno não. O maligno ele fica em vários locais, que é aí que a gente chama o nome de metástase. Então, o que existe entre eles de semelhante é porque foram formados através de uma mutação gênica, através de mutação gênica. E aqui eu tô com um videozinho aqui para mostrar a vocês sobre a mutação gênica e mutações cromossômicas. Por quê? Porque dentro de nossas células existem cromossomos, como a gente já viu na primeira aula, e através dessa mutação cromossômica, a gente vê alguns casos, né? Algumas, eu posso falar assim, até de forma feia, mas existem umas aberrações, entre aspas, que eu vou tentar mostrar para vocês logo em seguida, depois desse vídeo aqui. Deixa eu só compartilhar com vocês. Conhecida como Pinochet, é causada pela quebra do braço do cromossomo número 5. Ela assim é conhecida porque a pessoa ao chorar, a síndrome do miado do gato, também conhecida como Pinochet, é causada pela quebra do braço do cromossomo de número 5. Ela assim é conhecida porque a pessoa ao chorar emite um barulho muito parecido com o miado de um gato, que é causado por uma má formação na laringe desse indivíduo. Agora, essa característica é a mais tranquila para quem tem essa síndrome, porque essas pessoas apresentam microcefalia e uma falha grave na formação do sistema nervoso central. Toda vez que a gente tem uma mudança na estrutura do cromossomo, nós chamamos isso de anomalia estrutural, que será o grande tema dessa nossa videoaula. Por isso, bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta, nós temos anomalia cromossômica estrutural para você. Para vocês, meus amigos e amigas que estão se preparando para a prova do Enem, eu tenho uma novidade As anomalias cromossômicas estruturais, como o nome já está dizendo, nada mais são do que alterações na estrutura dos cromossomos, que podem perder, ganhar ou até mesmo trocar pedaços entre eles. Geralmente isso vai acontecer durante a divisão celular e pode causar problema quando isso acontecer, por exemplo, na meiose, porque é na meiose que você vai ter a formação dos gametas e a passagem desses cromossomos de uma geração para outra. Agora, vale a pena salientar que você está observando que na divisão celular é quando nós podemos ter problemas nos cromossomos. Podem ser de ordem numérica, como as aneuplodias que nós vimos na outra videoaula, como pode ser estrutural. E por quê? Porque é nesse momento que o cromossomo está se movimentando. É nesse momento, por exemplo, na meiose, que os cromossomos estão trocando pedaços, a famosa crossover. E claro que é o momento em que eles têm a maior probabilidade de sofrerem algum problema, pois é o momento em que eles estão mais expostos. Essas falhas estruturais nos cromossomos podem ser potencializadas por algumas substâncias. Por exemplo, a radiação pode causar algum problema na estrutura dos cromossomos, vírus podem fazer isso, bactérias podem fazer isso,
e vários agentes químicos. As principais mudanças, as principais anomalias cromossômicas estruturais são a deleção, a duplicação, a inversão e a translocação. Bora começar então com a deleção, que também é conhecida como deficiência. O próprio nome já te dá uma dica que isso acontece quando o cromossomo perde um pedaço dele. E claro que se o cromossomo está perdendo um pedaço, ele está perdendo o quê? Genes. Porque aquele pedaço do cromossomo nada mais é do que uma parte do DNA enrolado. E ali tem vários genes que são importantes para o indivíduo. E ele vai perder esses genes. Geralmente a deleção vai ocorrer na meiose. E por que na meiose? Vamos dar um filosofeis aqui. Porque na meiose os cromossomos estão fazendo crossing over. Então é um momento em que os cromossomos perdem um pedaço para trocar esse pedaço. Mas muitas vezes essa parte perdida não é trocada. Ela fica perdida por ali. E aí, claro que na fase final, quando esse indivíduo for formado através desses gametas, um dos cromossomos não terão um pedaço. E isso pode ser letal quando, por exemplo, esse pedaço perdido vem do cromossomo X. Pois imagina, um homem que tem um cromossomo X, só um X, não tem um pedaço nesse cromossomo. Vários genes fundamentais para o funcionamento dele estavam ali e foram perdidos. E aí, nesse caso, a deleção pode ser fatal. Existem algumas síndromes ligadas a deleções cromossômicas, além, claro, da síndrome do miado do gato, que foi a que eu abri essa videoaula. Por exemplo, nós temos a síndrome de Prader-Willi, que é quando o indivíduo recebe um cromossomo de número 15 sem um pedaço proveniente do pai. Então, o pai, na hora de formar seus gametas, o cromossomo 15 dele perdeu um pedaço, isso foi para o filho dele e aí causou essa síndrome. Uma outra que nós temos é a síndrome de Angelman. Nesse caso, também é uma deleção no cromossomo 15, mas quem mandou esse cromossomo defeituoso para o filho ou para a filha foi a mãe. Existem alguns casos também de câncer, principalmente leucemias, que são causadas por deleções cromossômicas. A duplicação é quando o cromossomo tem um dos seus pedaços duplicado. Vai duplicar um pedaço ali. Isso significa que ele também terá genes duplicados. Então, se o cromossomo tinha lá, num pedaço dele, o gene para tamanho do nariz, se ele duplicar um pedaço, esse pedaço ele passa a ter 2 genes para tamanho do nariz. O que vai acontecer geralmente na duplicação é que o fenótipo gerado ele acaba sendo potencializado. Então, claro que é um exemplo hipotético. Então, se o cara tinha no cromossomo um gene para tamanho do nariz, e aí ele duplica mais um gene para tamanho do nariz, ele teria um nariz maior. Só para você entender, estou inventando esse exemplo aqui, mas para você entender qual é o efeito da duplicação. Geralmente, esse problema ele ocorre na meiose. É o momento em que existe a maior facilidade dos cromossomos sofrerem duplicação. Mas ela geralmente não vai causar problemas. Ela é bem menos perigosa do que a deleção. Ou seja, perder um pedaço do cromossomo é muito mais grave do que você duplicar um pedaço. A nossa próxima anomalia cromossômica estrutural é a inversão. E o nome já está dizendo, é quando o cromossomo tem uma parte sua invertida. Estava aqui, soltou, girou 180 graus, nós temos agora uma inversão. Geralmente esse processo não causa problema nenhum no indivíduo. O mais importante aqui é você guardar que existem 2 tipos de inversões cromossômicas. A primeira delas é a inversão paracêntrica. Essa inversão é quando o pedaço do cromossomo que sofre essa inversão não está com o centrômero. Então, o centrômero não vai mexer nele. E nós temos também a inversão pericêntrica, que é quando o pedaço invertido do cromossomo contém o centrômero. A imagenzinha aqui para facilitar o entendimento. Então, aqui
vão se ligar. O centrômero é a parte mais condensada que nós temos no cromossomo, na estrutura do cromossomo. E perceba aqui, ó, que essa região do cromossomo BCD, ela está sofrendo uma inversão. Só que a inversão ocorreu numa posição onde não está o centrômero. Ele não está localizado no local que ocorreu a inversão. Nesse caso aqui, nós chamamos a inversão de paracêntrica. Agora, ó, vem comigo aqui nessa segunda situação. De novo, está aqui o centrômero do cromossomo. E perceba que também ocorre uma inversão, só que essa posição que teve a inversão é uma posição onde estava o centrômero. E aí, nesse caso, nós vamos chamar a inversão de uma inversão pericêntrica. Beleza? Embora a maior parte das inversões cromossômicas não causem problema, como eu já disse, existem alguns casos na literatura que relatam inversões cromossômicas que acabaram causando o aborto espontâneo no feto. A próxima anomalia estrutural cromossômica é a translocação, que é quando ocorre troca de pedaços entre cromossomos não homólogos. Ó, presta bem atenção, porque se ocorrer uma troca entre cromossomos homólogos, aí o que nós temos é a famosa crossing over. As translocações podem ou não causar problemas. Isso vai depender do seguinte: a partir do momento que um pedaço de cromossomo sai de um lugar e vai para outro cromossomo, o que pode acontecer aqui é que a interação entre os genes não funfe, né? Ou seja, não funcione direito. E aí vai causar problema. Agora, se esse pedaço sai daqui e vem para esse outro cromossomo e interage numa boa com os genes que estão ali, tipo, é bem aceito, lá, meu novo amiguinho, aí não tem problema nenhum, nós temos uma translocação que não vai causar nada no indivíduo. Nós temos dois tipos de translocações. Nós temos a translocação recíproca e nós temos a translocação robertsoniana. As translocações recíprocas é quando os cromossomos não homólogos trocam pedaços iguais. Então você me manda um pedaço daí, eu te mando um pedaço daqui com o mesmo tamanho. Aí eu chamo isso de translocação recíproca. Já a translocação robertsoniana, ela é um pouquinho diferente daquele conceito geral de translocação que geralmente é a que o aluno leva para a sua vida. Porque ela acontece da seguinte forma: dois cromossomos acrocêntricos, que são aqueles cromossomos menores que nós temos, eles perdem uma parte do braço e depois um cromossomo se funde com o outro. Isso é muito comum, por exemplo, de acontecer com o cromossomo 21 e o cromossomo 14. São dois cromossomos acrocêntricos que perdem um pedaço do braço e depois eles se fundem. Nesse caso, nós temos uma translocação robertsoniana. Inclusive, essa fusão do cromossomo 21 com o cromossomo 14 causa síndrome de Down por anomalia cromossômica estrutural. Então, você aprendeu síndrome de Down como sendo o quê? Uma mudança no número dos cromossomos. Mas 5% dos casos de síndrome de Down são causados por causa dessa translocação. E é relativamente fácil de você observar quando é esse tipo de síndrome de Down. Porque geralmente é aquela síndrome de Down que é comum na família. Você tem lá uma família e observa que tem 2 ou 3 filhos que estão com síndrome de Down, que tem a síndrome de Down. E aí, nesse caso, geralmente o que está acontecendo ali é uma síndrome de Down causada não por aneuploidia, não por trissomia no 21, mas sim por uma fusão entre o cromossomo 21 e o cromossomo 14, ou seja, uma translocação robertsoniana. Essa translocação também pode causar alguns tipos de câncer, como a leucemia, destacando que as translocações são um importante mecanismo de variabilidade genética. Claro, você já guardou que quem é responsável pela variabilidade genética é o crossing over. A translocação é um tipo de crossing over, é uma troca de pedaços entre cromossomos, só que cromossomos que não são homólogos. Então, nada mais tranquilo de você também afirmar que a translocação
assim como a crossing over, geram variabilidade genética. E claro que esse processo é importante para a formação de novas espécies. Um processo pedagógico que você conhece como especiação. Se não conhece o que é especiação, corre lá nas aulas de evolução para entender um pouco desse processo pedagógico. E aqui nós temos os 4 tipos de anomalias cromossômicas estruturais. Então perceba, por exemplo, que esse cromossomo aqui, ele perdeu um pedaço D. Então, se ele perdeu um pedaço, ele sofreu uma deleção. No caso aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. O que aconteceu aqui, ó? A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. Um pedaço do cromossomo se repetiu. Quando isso acontece, nós temos uma duplicação. Olha o terceiro caso. A, B, C, D, E, F, G, H. E aí, olha só como ficou esse cromossomo depois do processo de mudança estrutural. A, DCB. Ou seja, DCB é o inverso de BCD. Então, aqui aconteceu uma inversão. Agora, olha aqui embaixo. Nós temos 2 cromossomos não homólogos. Ai, Jubão, como é que você sabe que eles não são homólogos? Porque cromossomos homólogos possuem o mesmo tamanho. Esses 2 têm o mesmo tamanho? Não. E os cromossomos homólogos possuem a mesma posição do centrômero. Olha o centrômero aqui onde está localizado. E olha onde está localizado esse. Veja que é bem diferente. Então eu sei que eles não são homólogos. O que aconteceu é que esse cromossomo de baixo mandou para esse de cima o pedaço NNO, e aí esse de cima ficou NNO, C, E, F, G, H. Vou me baixar aqui para você poder ver o cromossomo. E esse cromossomo aqui de cima enviou o pedaço AB para esse aqui de baixo, que ficou da seguinte maneira. AB, PQE. Nesse caso aqui, uma troca de pedaços entre cromossomos não homólogos, nós chamamos de translocação, e você que é ciscador, dá até mais um nome para ela, translocação recíproca. Agora, o que eu quero fazer é unir esses conceitos que eu te passei. Deleção, duplicação, inversão, translocação. Eu quero que você entenda mais ou menos como elas interagem entre si, para não ficar uma coisa bem engavetada, meio particionada no teu cérebro. Para isso eu coloquei para você aqui um cariótipo humano, bonitão, 23 pares, os cromossomos homólogos todos pareadinhos. Eles estão com as suas cromátides irmãs, então estão duplicados, para te mostrar que translocação, inversão e duplicação, elas sempre vão começar a partir de uma deleção. Olha só que interessante. Vamos supor que esse cromossomo 1, vamos aqui pegar um pedaço, ele perdeu esse pedaço vermelho. Aqui o pedaço vermelho que ele perdeu. Bom, esse pedaço aqui, que a gente chama de cromátide irmã, também é um cromossomo, né, quando se solta, vai ter os mesmos genes que nós temos nesse cara aqui do lado. Então, por exemplo, se esse pedaço se soltar daqui e se prender aqui, o que nós vamos ter? Os mesmos genes duplicados. Então, o que aconteceu aqui foi uma duplicação. Agora, suponha, por exemplo, que esse pedaço, então vou pegar aqui agora o par 2, então ele tinha um pedaço, aí ele sofreu uma deleção, esse pedaço se soltou, e olha o que o pedaço fez. Você quer ter um lucro considerável com uma ação? Então, que tal começar com aquela que vem sendo considerada a ação mais barata do mundo hoje? Uma ação brasileira. Meu nome é Max Bon, sou analista de ações há quase 20 anos. Recentemente, uma das ações que eu recomendei para os meus leitores bateu 1.102% de valorização. Isso é o mesmo que multiplicar o seu dinheiro por 12 vezes. Se você colocou R$200, tirou R$2.400. Ou se colocou R$5.000, tirou 60 mil. Essa já foi a minha principal recomendação, mas agora eu quero te apresentar uma nova oportunidade. Aquela que eu considero a ação mais barata do mundo hoje. Se você tem alguma perspectiva de ganhar dinheiro na bolsa, dinheiro de verdade, essa é a ação que você deve comprar. Duvida? Então clica no botão que está aparecendo aqui que você vai ver. Você vai entender
por que os maiores fundos de investimento do mundo, gente que tem mais de 10 trilhões de dólares sob gestão, está comprando as ações. Pode começar a ganhar dinheiro com isso a partir de 100 reais. Uma empresa forte, super sólida, que pode explodir de valor nos próximos meses. Hoje, dentre as mais de 500 ações listadas na Bolsa Brasileira, B3, não existe nenhuma que oferece uma combinação risco-retorno melhor, segundo a minha análise e da minha equipe. Se eu tivesse que investir hoje em apenas uma ação, eu investiria nela de olhos fechados. Eu vou abrir isso para você sem que você assuma compromisso algum comigo agora. É só clicar no link que está aparecendo aqui na sua tela. Não existe motivo algum para você ficar fora dessa oportunidade. Não importa se você nunca comprou nenhuma ação na sua vida. Não importa se você não entende sobre o assunto. E também não importa se você não tem muito dinheiro para investir. Basta você querer lucrar com um investimento simples e acessível. Então clica no botão aqui na tela ou embaixo do vídeo que eu estou te esperando. Ei, ô de casa, vai fazer o Enem 2021 ou te obriga a ter uma turma começando do zero? Ele inverteu, ele fez um giro de 180 graus e se prendeu aqui de novo. Voltou para esse cromossomo. Nesse caso, nós tivemos uma inversão. Legal, né? Agora, no caso da translocação, faz de conta que esse pedaço aqui foi perdido e esse par aqui, esse cara aqui, o número 3, ele também perdeu um pedaço. Bom, aí esse pedaço do cromossomo 2 foi enviado para cá e esse pedaço perdido do cromossomo 3 foi enviado para cá. Nesse caso, nós tivemos uma troca de pedaços entre cromossomos não homólogos. Uma translocação clássica. Agora, quero te dar mais dois conceitos. Cotovelada na cara da prova. Vem comigo aqui, ó. Vamos para outro par de homólogos. Vamos para o 4 aqui, esse par. Olha só. Se a anomalia estrutural acontecer apenas em um dos cromossomos homólogos, nós podemos chamar ela de mutação estrutural heterozigótica. Agora, se a mutação estrutural ocorrer nos dois cromossomos homólogos, sei lá, esse aqui sofreu uma deleção e esse que é homólogo a ele também sofreu uma deleção. Nesse caso, nós temos uma mutação estrutural homozigótica. Agora, um detalhe interessante para você que vai ser biólogo, biomédico, médico e quer trabalhar com genética médica. Muitas vezes existe vamos dizer assim, um macete ou um pré-exame para tentar descobrir se o indivíduo tem alguma anomalia cromossômica estrutural. Para que isso seja feito, basta pegar uma célula do indivíduo que está fazendo meiose na fase da metáfase 1. Por quê? Porque na metáfase 1 é quando nós temos os cromossomos homólogos pareados. E aí, ao observar esses cromossomos pareados, dependendo da forma que eles adquirem, você tem como adivinhar o que aconteceu ali quando a gente fala de anomalia estrutural. Por exemplo, quando dois homólogos pareiam e formam uma alça, eu já sei que um dos homólogos sofreu uma mutação heterozigótica do tipo inversão. Agora, por exemplo, quando eu vejo dois homólogos formando uma espécie de cruz, ali eu sei que aconteceu num dos cromossomos uma translocação, uma mutação heterozigótica. Por que heterozigótica? Porque só um dos cromossomos sofreu isso. E se formar um cotovelo, eu sei que um desses homólogos ou sofreu duplicação ou sofreu deleção. E aí, claro, eu vou ter que fazer novos exames mais aprofundados para entender melhor o que está acontecendo ali. Agora, acho que é um momento para falar uma coisa para você que já está há 30 anos estudando, né, que já sabe tudo, e precisa daquela informação extra, você que vai tentar NASA, Yale, Oxford. É o momento. Entendedores entenderão, O momento entendedores entenderão é aquele momento em que o cara que não está ciscador no assunto, ele vai dar uma boiada. Então, se você entender isso que eu vou te falar agora, conseguir visualizar e falar, saquei, é porque você está fera nesses assuntos relacionados a núcleo celular, a cromossomos, cromática, irmã.
que é o seguinte: às vezes na crossing over, na hora dos cromossomos homólogos trocarem pedaços, o que acontece é que um cromossomo manda um pedaço maior para o outro e esse outro manda um pedaço menor para esse daqui. O que vai acontecer? O cromossomo que recebeu um pedaço menor ficou faltando genes para ele. Então eu posso dizer que ele sofreu uma deleção. Já aquele cromossomo que recebeu o pedaço maior, alguns genes que ele deveria ter mandado para o amigo dele, ele não mandou. Só que o amigo dele mandou esses genes para ele. Então, por exemplo, ele tinha que ter mandado para lá, da crossover, o gene para tamanho do nariz. Sei lá, nariz pequeno. E aí ele não mandou. Só que esse aqui mandou para ele o gene com nariz, só que para nariz grande. Então ele ficou com 2 genes para tamanho de nariz, que é um do pai e um da mãe, no mesmo cromossomo. Então nós podemos dizer que nesse caso aqui, esse cromossomo que recebeu o pedaço maior, ele sofreu uma duplicação. Esse fenômeno, onde cromossomos homólogos trocam pedaços de tamanhos diferentes, na biologia nós chamamos de crossing over não recíproca. Bora ver como anomalias cromossômicas e estruturais são cobradas na prova? Momento, olho de tigre. Momento, olho de tigre, exercíciozinho. Joe, esse exercíciozinho aqui, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Separei aqui um vaga para você ver como esse assunto é cobrado. A permutação, ó, troca, se eu permuto algo com você, nós estamos trocando alguma coisa. É um processo que permite a recombinação entre os genes, aumentando a variabilidade genética nas populações. Falamos sobre isso. O aumento da variabilidade genética pode ocorrer por mudanças estruturais dos cromossomos, chamadas mutações cromossômicas estruturais. Hoje o nome mais correto, não que esteja errado usar isso, mas o nome mais correto é anomalias cromossômicas estruturais. Mas tudo bem, se você vem em outro lugar, não tem problema nenhum. A respeito dessas mutações, assinale o que for correto. Bora para 1. A deficiência ou deleção, perda de um pedaço, ocorre quando um cromossomo perde um segmento em função de quebras. Perfeito? Deficiências muito acentuadas podem ser letais, uma vez que a perda de muitos genes altera profundamente as condições do indivíduo. Caramba, foi essa videoaula, eu falei sobre isso, que deleções podem ser fatais. Deleções é quando ocorre perda. Então, claro, que a 01, ela está correta. Bora para 02. As mutações cromossômicas estruturais apresentam alteração do número de cromossomos? Não. Número de cromossomos, alteração no número de cromossomos, nós chamamos de aneuploidias. Mudança estrutural é só na... Aqui é mais resolução de exercício. Eu vou passar o exercício para vocês, já que está quase na hora de acabar, e a gente, na próxima aula, vai corrigir esse exercício. Vocês já estão com o caderno na mão, né? Que eu vou passar agora. Sim. Número 1. Ah. Defina mutações gênicas. Defina mutações gênicas. Vai ser quantas questões? 4. Ok. Defina. Terminei já primeiro. Tá, defina mutações gênicas. Número 2. O que é homólogos? O que é homólogos? Número 2. O que é homólogos? Questão 3. Questão 3. Posso falar? Uhum.
Qual? Qual a importância? Qual a importância da variabilidade? Qual a importância da variabilidade genética? Qual a importância da variabilidade genética? Terceira questão, qual a importância da variabilidade genética? Questão 4. Questão 4. Questão 4. Pode ir, professor. O que é? O que é? Células-tronco. O que é? Células-tronco. O que é? Tem Célula. até quando para fazer esse questionário, professora? Oi? Tem até quando para fazer esse questionário? Próxima aula. Agora, a próxima aula já é para trazer respondido, né? São só 4 questões. Vocês não vão vacilar nesse questionário, não. São só 4 questões. São Tá só certo, professora. 4 questões. Eu sei, professora, a senhora já perguntou quem é que fez a pesquisa que a senhora mandou de assexuada e sexuada? Você foi o único que falou. Deixa eu só perguntar. Mais alguém fez a pesquisa sobre os tipos de reprodução que eu passei, além de João Vitor? Professora, eu não Oh, fiz não. Qual é? É sobre reprodução sexual e assexuada? Fazer e hoje. ok. Pronto. Samantha fez. Eu tô anotando aqui, viu? E só tava o nome de João Vitor. Mas eu vou fazer. Samantha, pronto, Samantha fez. Maria disse que iria fazer. Eu tô sentindo falta de Débora. Ela saiu. Ela tava e saiu. Ah, tá. No meio do vídeo. Rebeca fez. Tá faltando também Micael, né? Rebeca fez também. E Pronto. Yasmin, ela disse que não entrou por conta que ela tá se mudando, viu? Ah, tá, tem Yasmin. Tá faltando bastante gente hoje, mas já tô vendo que, graças a Deus, Rebeca disse que fez, professora. pronto, Rebeca também fez. E eu vou conferir, viu? Eu ainda vou dar uma colher de chá para vocês essa semana, mas na próxima eu vou estar conferindo tanto a atividade, essas 4 questões aí, quanto a A a sexuada. pesquisa. É. Mas eu faço, rapaz. Professor, a gente vai para a próxima aula de quantas horas? Tá certo, professor.
É, tá Professor, bom. antes da gente sair, a aula de história que o senhor acabou de falar, vai ser com o senhor ou vai ser com a professora? Tá certo. Tchau, professor. Então, bom dia.